Olá! Hoje nós vamos fazer uma pintura em plein air, ao ar livre, tão utilizada pelos impressionistas no final do século XIX. Estou aqui num cantinho da minha casa e vamos lá! Estou aqui com o meu cavalete de pintura, cavalete para ser usado em pintura ao ar livre. Também gosto muito de usar em casa. Meus pincéis e vou fazer em aquarela aquele cantinho ali. Vou me inspirar nesse cantinho aqui. Trabalhar na pintura ao ar livre tem as suas especificidades. A gente precisa estar atento à luz, porque ela muda muito rapidamente. Aliás, essa foi uma das características que fizeram com que os impressionistas mudassem tanto no final do século XIX, viessem romper com as regras usadas até então, né? As regras clássicas. Nesse momento, eles vão estudar a luz, o efeito da luz no ambiente, como ele reflete nas coisas, e para isso eles trabalhavam principalmente em paisagens, com paisagens ao ar livre, beira-mar, paisagens de campo. Os impressionistas faziam muitos estudos sobre essa influência toda. Por exemplo, Monet, ele pintou a torre de uma igreja em vários horários do dia, para ver o efeito da luz e da sombra nessa... refletindo, né, na torre. Eu vou fazendo aqui e vou falando. Uma outra coisa também, trabalhar ao ar livre, é que a gente está sujeita a tudo que acontece, né? Então, vento, chuva, sol muito forte. Os impressionistas, eles começaram a usar o guarda-sol para irem pintar. Então, eles saíam com um guarda-sol branco para refletir a luz de uma maneira mais difusa e facilitar para eles, né? E uma outra coisa também é a rapidez com a qual a gente tem que trabalhar, tem que pintar. Essa técnica que eu estou usando de aquarela, ela é a base de água, então ela facilita, porque a aquarela ela já exige uma certa rapidez na maneira de trabalhar, por secar muito rápido, mas no período dos impressionistas, eles usavam a tinta a óleo. E uma coisa muito bacana é que nesse momento a tinta a óleo passou a ser feita e vendida em tubinhos, porque até então eles tinham que preparar a tinta, dava maior trabalho para preparar a tinta toda para saírem para pintar. Estou dando uma demão aqui, uma base. Como tinha que ser feito muito rapidamente todo o processo de trabalho, eles procuravam misturar as tintas direto aqui na tela. No caso, eu estou trabalhando no papel, né? Mas eles misturavam direto na tela para não terem... porque não tinham tempo, né? De ficar misturando na paleta. Paleta é onde a gente coloca a tinta. Essa paleta de aquarela. Tô falando mais especificamente porque às vezes a pessoa não tem muita noção, né, do que vem a ser. Essa é uma paleta reduzida para aquarela, que eu uso no meu trabalho. Os impressionistas também, eles no começo não foram muito aceitos pela sociedade, não. Tanto que teve um salão tradicional, todo ano tinha um salão tradicional em Paris, e naquele ano a turma eles resolveram, né, expor os trabalhos deles nesse salão de Paris. Salão de arte
é quando a gente expõe o trabalho para ser julgado e visto também, né, pelos outros. E os impressionistas, que eram já artistas muito conhecidos na boa e velha Paris, eles não foram aceitos no salão. Como assim, né? Pessoas tão importantes, tão famosas não serem aceitas no salão? O que estava acontecendo? Eles ficaram revoltados com essa visão do júri de não aceitar coisas vindas, coisas diferentes, coisas novas, vindas de um grupo já experiente que estava estudando fora, né, fazendo pintura ao ar livre, porque até então tudo era aceito feito tudo dentro do ateliê. E aquela nova maneira de pintar, com interferências da luz e da sombra, então aquilo lá era muito novo. Como assim? Como que eles não aceitam uma coisa assim, né? E eles resolveram, então, já sei. Vamos fazer uma exposição num salão próximo. Tinha um ateliê de um amigo fotógrafo próximo, porque nessa época a fotografia já acontecia. Estava surgindo a fotografia, né? Já era nova. Então, eles foram próximo ao lugar do salão oficial. Eles foram e fizeram uma exposição e colocaram lá na entrada Salão dos Recusados. Por que dos recusados? Porque eles tinham sido recusados no Salão Oficial de Paris. E aí, gente, vamos pensar assim. Eu tô lá, vou visitar a exposição de arte em Paris. Eu chego lá. Aqueles artistas que eu estou acostumada a ver não estão expondo. Por que eles não estão expondo? Porque foram recusados. Nossa, eles foram recusados? Por quê? Ah, não sei. Eles estão expondo aqui, olha, próximo aqui, e deram o nome de Salão dos Recusados. Gente, lógico que aguçando a curiosidade, eu iria lá para ver o que é que eles estavam fazendo, né? Qual que é essa novidade? O que eles estão fazendo de tão diferente que eles foram recusados, né, nesse salão? Então, com isso, as pessoas foram visitar esse Salão dos Recusados e muitos começaram a ver e entender o que eles queriam dizer com esse tal de impressionismo. É a impressão do que está vendo. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo a luz batendo, a luz já está mudando. Qual é a impressão que eu tenho ao olhar aqui? Então, eu estou deixando também de usar aquele lado tão objetivo para entrar com uma subjetividade, uma coisa muito rápida. O que eu vejo em relação àquilo. A física atuando diretamente no meu comportamento na hora de pintar. E isso não era aceito, né? Então, essa novidade passou a ser vista, conhecida pelo público, e graças a eles, hoje a gente pode trabalhar ao ar livre, a gente faz atividades no mundo todo, pintando muito bem, assim, com muito prazer ao ar livre. Nós temos movimentos hoje no mundo todo de pintura em plein air. Tem os pintores paisagistas que saem para pintar em plein air, né, em paisagens e em cidades, assim, paisagens de campo também, e as cidades. Nós temos hoje um movimento muito grande dos sketchers. São pessoas, arquitetos, artistas, que saem para fazer a pintura nos grandes centros urbanos, registrando cenas da paisagem urbana. Esse é um movimento que está crescendo muito.
impressionistas se inspiravam numa paisagem externa, eu fiz o meu trabalho ao meu estilo, captando a impressão que o cantinho do meu jardim me transmitiu.